Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. E não só abra sua Bíblia, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente conosco, assim como Ele tem falado diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Quero te convidar, você que está aqui a primeira vez, a fazer parte disso, se inscrevendo em nosso canal, deixando o like e, claro, estando aqui diariamente. Tua presença vai ser um presente para nós estarmos aqui juntos, dividindo esses breves, porém importantíssimos minutos, onde Deus sopra a sua palavra em nosso coração. Uma coisa é ouvir com os ouvidos, outra coisa é entender com o coração. E eu acredito profundamente que esse tempo, onde a gente dedica atenção ao que está sendo ministrado, é um tempo onde o coração está aberto para lições que são eternas, lições que são preciosas demais para serem desprezadas. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24 vai estar escrito assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta para você responder no seu coração. Não precisa colocar no chat, não precisa colocar nos comentários. Responde só para si mesmo. Em algum momento você já se sentiu diminuído por não ter o chamado de uma outra pessoa, por não ter o talento de uma outra pessoa, por não ter a visibilidade, o reconhecimento de uma outra pessoa? Eu acredito que muitos de nós, quase todos, não posso dizer todos, que eu não conheço o coração de todo mundo, mas muitos de nós já passou pelo menos uma vez na vida por isso. E, infelizmente, muitas pessoas passam várias vezes por isso. Talvez você esteja me assistindo agora dizendo: Tiago, parece que você fez um raio-x no meu coração. Não confesso para ninguém, mas é exatamente o que eu sinto. É como se a história dos outros fosse mais especial do que a minha. É como se a rotina dos outros fosse mais saborosa do que a minha. Essa é uma grande mentira de Satanás, que tem intoxicado um monte de corações. Que veja bem, às vezes Satanás ele atua para desvirtuar alguém do caminho, e vamos dizer que essa pessoa sai realmente dos caminhos do Senhor. Essa é uma forma de destruir a vida de alguém. Mas existe uma outra forma, gente, muito sutil, que, embora não nos tire dos caminhos do Senhor, torna essa caminhada muito amarga, sabe? Uma coisa é a caminhada ser difícil, outra coisa é ser amarga. Rapadura é dura, mas é doce, tem um sabor. A caminhada com Deus, mesmo difícil, ela é saborosa. Mas quando a gente olha sempre para o chamado do outro, para o talento do outro, para a visibilidade do outro, e começa a cultivar no nosso coração: por que ele, por que ela e não eu? Por que a vida dele é mais legal do que a minha? Por que a história dele parece ter um roteiro mais envolvente do que o roteiro da minha vida? A gente começa com esse sentimento. Aí você corre um risco de caminhar os caminhos do Senhor sem saborear, sem desfrutar quem Deus te fez para ser, a história que Deus escreveu para você viver. Em toda a coletividade, a gente vai perceber que os lugares mais desejados são os lugares que têm mais reconhecimento público. É assim na política, é assim no esporte, é assim nas artes, é assim também até nas comunidades de fé. Você vai ver que na maioria das igrejas, as funções, as posições que as pessoas mais aspiram estar, muitas vezes, não é o caso de todas, é claro, mas muitas vezes, são posições que têm a ver com o reconhecimento público. E às vezes, gente, essa nada mais é do que uma atuação do nosso instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência, ele está aqui em nós e sempre vai estar conosco para nos ajudar. Na maioria das vezes é bênção. Você vê um barulho estranho, você corre para se proteger. Você vê uma cena que está um perigo iminente, você vai tomar uma atitude, é seu instinto de sobrevivência. Mas
O nosso instinto de sobrevivência, bem como todos os outros instintos, eles não podem ter a palavra final sobre a nossa vida. A gente precisa governá-los. Se não fosse assim, a gente estaria constantemente fazendo o que nos dá vontade. E eu não preciso falar tanto para você entender que se eu fizesse tudo o que me dá vontade, se você fizesse tudo o que te dá vontade, se qualquer pessoa fizer tudo o que lhe dá vontade toda hora, o final não vai ser bom. Nem para essa pessoa, nem para a sociedade. Mas esse instinto de sobrevivência, ele às vezes nos deixa alguns gatilhos inconscientes que a gente não percebe. Por exemplo, nós estamos constantemente, é natural a inclinação do ser humano, buscar validação, aceitação e pertencimento. Se você posta uma foto no seu Instagram, aí dá ali 100 comentários, 99 comentários te elogiando, um comentário criticando. Vamos combinar aqui? Qual é o comentário que fica na sua mente, que fica no seu coração? É o comentário negativo. Porque o teu cérebro, ele vai identificar aquilo como um potencial perigo. Se eu sou aceito, se eu sou validado, se eu sou pertencido, logo eu estou protegido. Mas opa, se eu não sou aceito, não sou validado, estão me criticando, estão me ameaçando, eu corro um risco de ser eliminado. E isso é como o nosso cérebro primitivo identifica as coisas. A gente precisa ter um discernimento, uma leitura acima disso. Se a gente não tiver uma leitura acima disso, aí você vê as loucuras que acontecem por aí que você vê no jornal. Não, porque ele me olhou estranho, ele me olhou de lá, olhou de cá. Mas você conhecia ele? Não, não conhecia não, mas ele me olhou de cá, olhou de lá também. Não sei o que, daqui a pouco uma aponta a arma pro outro, a loucura acontece. Por quê? Porque o instinto vai governando, governando, governando. Nós precisamos ter um discernimento acima disso. Por conta desse instinto de sobrevivência que leva às vezes à necessidade de validação, de pertencimento, de aceitação, muitas vezes nós achamos que existem lugares mais importantes, achamos que existem histórias mais especiais. E levamos isso, inclusive, para a nossa espiritualidade quando achamos que algumas pessoas têm um chamado, vou colocar em palavras bem simples, é como se Deus gostasse mais de, uma pessoa, de algumas pessoas do que de outras. O sentimento no coração é exatamente esse. Poxa, a vida de fulano de tal é tão animada, é tão entretido, o roteiro da vida dele, que história, meu Deus, magnética. A minha vida aqui é uma vida sem sal, é uma rotina comum, é uma corrida de ratos. É como se você não celebrasse a história que você vive. Você pode, é claro, ficar triste com algumas atitudes, ficar triste com alguns acontecimentos. Mas quando eu falo a história que você vive, eu digo as oportunidades que você tem. Aí talvez você diga, Thiago, que oportunidades? Fulano tem muitas oportunidades, fulano tem dinheiro, tem conhecimento, fulano tem posição, fulano tem pessoas ajudando. Eu não tenho ninguém, que oportunidades na minha vida? Todos os dias, a vida nos apresenta muitas oportunidades de glorificar a Deus. E é isso que dá sabor à nossa vida. Em Colossenses, em Colossos, tá de Colossos, né? Estava acontecendo algo muito similar ao que eu estou comentando com você hoje. Só fazendo um ajuste, gente, Colossenses é o gentílico dos habitantes de Colossos, assim como Filipenses, da cidade de Filipos, Tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, Gálatas, da cidade de Galácia, Coríntios, da cidade de Corinto. Então essas cidades, e Colossos também eram dessas cidades, elas tinham comunidades cristãs florescendo, sim, cristãos, né? O número de cristãos ali aumentando, mas a cidade por si só era uma cidade culturalmente pagã. A mitologia da cidade era pagã, a filosofia da cidade era pagã, a religião da cidade era pagã. E dentro desse paganismo, os rituais eram um pouco pesados. Não dá nem para falar aqui. Aí é a conversa que a gente vai ter no nosso módulo de batalha espiritual lá na comunidade do discipulado, que você acessa num comentário fixado. Não dá nem para falar direito aqui. Mas eram rituais muito pesados, que envolviam experiências sobrenaturais, que envolviam manifestações de seres sobrenaturais. E quando essa turma de novos cristãos, que eram pagãos, que participavam desses rituais, quando eles começam a formar ali a comunidade de Cristo, eles começam a ter essa mesma sensação que às vezes muitos de nós também temos. Poxa,
Parece que a experiência de fulano de tal com Deus é mais saborosa do que a minha. Fulano de tal vê anjo, fulano de tal tem profecia, fulano de tal tem revelação, fulano de tal passa pelo sobrenatural, fulano de tal tem milagre, tem livramento, tem não sei o que, tem isso e aquilo, e minha vidinha medíocre aqui, eu não vejo um anjo sequer, Tiago. Não tem uma revelação para mim, não tem um arrepio que acontece, não tem uma visitação de Deus. E na verdade, gente, se o apóstolo Paulo estivesse vendo o teu coração e precisasse te dar uma resposta, ele falaria exatamente isso aqui de Colossenses 3, versículo 23 e 24. O que, Tiago? É que a nossa vida, ela esconde oportunidades riquíssimas de nós experimentarmos a glória de Deus. Às vezes nós confundimos o espiritual com o sobrenatural. Tudo que é sobrenatural é espiritual. Mas nem tudo que é espiritual é sobrenatural. Deixa eu te explicar. Você pode viver um momento, passar por um momento que tempo de oração ali, está jejuando, consagrando e tal, você tem uma experiência sobrenatural estática. Quando a gente fala sobre isso, experiência estática, experiência de êxtase, né? Como se você tivesse quase que uma experiência fora do corpo. De modo bem simplório aqui para te explicar. É aquela experiência que fala assim, Tiago, meu irmão, que foi isso? Eu não sei nem explicar, aconteceu alguma coisa aqui que você sentiu. Você não sabe explicar, mas você sabe que aconteceu algo diferente ali no mundo do espírito, que você sai renovado, você sai ali transformado, sai com a direção clara, uma revelação de Deus. Mas vai ter alguns momentos onde você vai ter que tomar decisões profundamente espirituais que são naturais. Não são sobrenaturais, são naturais. Você teve uma discussão, uma briga com seu cônjuge, o relacionamento está em crise. Não vai descer um anjo no quarto para dizer, olha, você tem que perdoar a sua esposa. Não. Você vai ter que tomar a decisão super espiritual de olhar no olho, de reconhecer seu erro, de pedir perdão e dizer, olha, vamos recomeçar. Quando você estiver educando o seu filho, a sua filha, vai ter momentos onde ele vai chorar, vai fazer birra, vai desobedecer, vai apresentar o coração humano caído que todo ser humano tem, inclusive as crianças. A Bíblia fala, né? Até a criança se dá a conhecer pelas suas atitudes. Todos nós temos natureza pecaminosa. E não vai vir um anjo para te ajudar a criar o seu filho. Não vai vir um anjo para te ajudar. Olha, ensina dessa forma. Não. Você vai ter que insistir com tempo, dedicação de emoções, dedicação de finanças, dedicação de oportunidades. Você vai fazer um trabalho hercúleo para educar um ser, seu filho, sua filha, que provavelmente não vai ter a mínima ideia do esforço que está fazendo. Se você é pai, principalmente pai de filho pequeno, né? Filho crescido também, que já passou por isso. Mas digo, o bebê, a criança, ele não faz ideia. Você tem que trabalhar e correr e ralar muito para poder pagar as contas, para poder dar atenção a ele, para poder educar, para poder investir tudo aquilo na sua vida. Uma correria louca. E para a criança, ele não tá nem aí, ele não faz ideia de que aquele esforço todo está acontecendo. Ele quer saber do presente dele, quer saber do lanche dele, quer saber das oportunidades dele. Se o amiguinho dele, a amiguinha, tiver algo a mais, ele vai querer também no mesmo padrão. Entende? Mas tudo isso é profundamente espiritual. Você tirar um tempo com sua família para você visitar o zoológico. Olha, esse final de semana nós vamos fazer um passeio no zoológico. Meu irmão, isso aqui é profundamente espiritual, embora não seja sobrenatural. Dessa mesma forma, é profundamente espiritual que você sirva com zelo e com dedicação no seu trabalho. Ô, Tiago, mas aquele patrão é chato, aquela empresa isso e aquilo. Está escrito aqui, ó. Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Por quê? Porque Deus não vê só a tua habilidade técnica. Deus vê o teu coração. Deus vê o derramar da sua alma. E nós só conseguimos fazer isso quando nós entendemos que naquela situação existe uma oportunidade de glorificar a Deus. Quando nós perdemos esse senso, aí a percepção da nossa vida, a gente começa a olhar para a nossa própria vida como se ela não tivesse sabor, como se ela não tivesse valor. Puxa, a vida de fulano de tal é que é boa, a minha não. Puxa, a rotina de fulano de tal que é boa, a minha não. Puxa, a história de fulano de tal, aquela que... Senhor, eu nasci na família errada, no tempo errado.
no lugar, na geografia errada. Não, meu irmão. Deus te colocou exatamente onde você deveria estar. Mas, Thiago, eu estou aqui por causa dos meus erros. Até no lugar onde você está, por causa dos seus erros, aí está uma oportunidade de você glorificar a Deus. Inclusive, redimir os seus erros. Fazer do famoso fazer do limão a limonada. Certo? Então, quando nós temos essa visão, a gente entende que um piloto de Fórmula 1 em alta performance, brasileiro na Fórmula 1 hoje é o Gabriel Bortoleto, um piloto de Fórmula 1 e um motorista conduzindo profissionalmente um ônibus coletivo, uma sociedade, eles têm para Deus a mesma importância. O coração e a dedicação deles estão na mesma importância. O Senhor não está medindo apenas o quanto eles são bons, no sentido técnico do que fazem, mas o quanto eles glorificam a Deus com aquilo. Estava conversando com um amigo meu esses dias, e ele falando, ele trabalha com entregas, né? Ele falou, Thiago, várias vezes eu vou, rapaz, em algumas empresas, e aí pegar um produto para fazer uma entrega, perere parará. Rapaz, e às vezes você vê que a pessoa, ela pode resolver seu problema ali, mas ela faz questão de não resolver. A pessoa pode resolver, é só dar uma assinatura, é só chamar alguém, a pessoa faz questão de te deixar ali esperando, ela quer dificultar a sua vida de todo jeito. A pessoa tá ali com algum problema, a pessoa que ela quer descontar em alguém, ela quer dificultar a sua vida de todo jeito. É esse meu amigo me contando, né? Aí falou assim, mas ontem, Thiago, rapaz, eu fui na empresa, ontem encontrei uma pessoa, pense numa pessoa abençoada, cheia de Deus. E a pessoa não falou de Jesus pra ele, não pregou Bíblia, não falou nada. Thiago, então por que ele chamou essa pessoa de abençoada, de cheia de Deus? Que a pessoa ajudou ele a resolver o problema. Thiago, eu cheguei lá e, puxa, faltava um papel, o cara não me deu informação direito, não sei o quê. Mas a pessoa falou, ó, vem cá, me mostra tal foto aí. Você tem um contato de fulano? Vamos ver aqui. Peraí, eu vou te ajudar, vou resolver. E foi num dia, rapaz, que teve uma chuva muito grande aqui em Salvador. Ele falou, Thiago, se não resolvesse naquele dia, não ia ter como. A pessoa que tinha que resolver ali não ia chegar, por causa da chuva. A chuva parou a cidade. E aí esse meu amigo falou assim, rapaz, a pessoa me pegou pela mão, fez todos os passos, resolveu todo o problema. Assim, meu Deus, uma forma, eu fiquei encantado. Eu falei, ó, quem dera tivesse uma pessoa dessa em cada empresa. Meu irmão, esse cara ele teve um encontro com a glória de Deus através da diligência e da proatividade na vida de alguém. Você conhece alguém que é diligente, que é proativo, uma pessoa que te ajuda, mesmo que ela não fale um versículo da Bíblia, mas a gentileza dela mente no seu coração. Esse bem-estar que você sente de ser bem atendido num balcão, de ser bem atendido numa empresa, esse bem-estar é uma faísca da glória de Deus através da vida de alguém. Compreende? Então, tudo o que você fizer, faça de todo o coração. Qual o problema? É que a gente acha que para Deus é mais importante um pregador famoso do que um pai de família. A gente acha que para Deus é mais importante um cantor famoso do que uma dona de casa. A gente acha que é mais importante quem é mais conhecido. Se a gente for na parábola da viúva, né? Talvez até fale sobre ela amanhã no devocional. Se Deus não mudar a palavra, eu vou falar sobre ela. A história da viúva que dá oferta, ela dá, monetariamente falando, financeiramente falando, ela dá a menor oferta. Mas Jesus fala assim, ó, a oferta dela foi maior. Porque ela deu tudo o que tinha. Deus olha muito a motivação do coração, sabia? Deus olha muito aquilo que ninguém vê. O apóstolo Paulo fala assim, ó, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Mas, Thiago, como é que eu vou fazer, rapaz, para uma empresa, para um patrão, para uma pessoa, que essa pessoa me tratou, fez isso e aquilo, tal. Vamos lá. Versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você não trabalha só por um salário mensal. Você trabalha para glorificar o nome do Senhor. E essa herança no Senhor, ninguém nunca vai te roubar. É como se os céus quisessem tocar o chão da terra, o chão da vida com a glória de Deus, e nós fôssemos esse canal. A oração do Pai Nosso evidencia muito isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. O céu tem um coração, o céu tem um sentimento, o céu tem uma visão.
E a vontade de Deus é que esse coração, esse sentimento, essa visão seja feita aqui na terra. Isso é tão forte que o próprio Deus, ele cria a terra era sem forma e vazia, ele vai lá e cria a terra, o jardim do Éden, coloca o homem na terra e vem todo dia conversar com o homem na terra. O auge desse amor, desse desejo do céu se revelar na terra é o próprio Filho de Deus, abrindo mão de toda a sua glória para descer à terra e cumprir o seu propósito aqui na terra. O Senhor não nos fez como anjos, embora nós possamos sim ter muitas experiências sobrenaturais. E espero que você tenha muitas, que Deus te permita isso, que você viva isso, que você desfrute disso. Mas não perca nunca o senso de importância e o valor das oportunidades que existem na sua rotina de glorificar a Deus. Nem todo mundo vai ter uma rotina sensacional de acordo com um superstar. Pensei numa pessoa famosa, eu não estou nem conseguindo pensar em alguém aqui agora, mas uma pessoa que você gosta, muito famosa, né? Nem todo mundo vai ter a rotina dele, a rotina dela. A diferença é que às vezes o famoso ele é mais visto. Então todo mundo tem ele como referência. Mas a pergunta que eu te faço é: como a referência é do Senhor? O que é que o Senhor vê? Será que Deus ele fica olhando a sua conta bancária? Será que Deus fica olhando quantos seguidores você tem? Ou será que Deus olha o teu coração colocado em cada atitude que você faz, cada atitude que você tem, cada situação que você vive durante o dia? Percebe? Quando nós somos remediados com essa palavra, nós somos desintoxicados em nosso coração. Nós paramos de querer viver a vida dos outros, o chamado dos outros, o talento dos outros, a visibilidade dos outros, as oportunidades dos outros. E a gente começa a perceber, cara, Deus me colocou aqui. Deus me deu essa oportunidade. Deus me colocou para lidar com essa pessoa. Que a glória de Deus seja manifesta através da minha vida. É uma condição fundamental entender e viver essa palavra, para que a nossa vida não perca sabor. Se nós não entendermos isso, rapidamente, nós vamos nos tornar insatisfeitos no Senhor. Porque a gente vai estar constantemente desprezando o que Ele tem para nós e querendo o que Ele tem para os outros. Mas eu te garanto, meu irmão, se você começar a perceber aquilo que Deus te delegou como oportunidade, aquilo que Deus te delegou como desafio, aquilo que Deus colocou na sua vida de um modo especial, você não vai mais desejar viver a vida do outro, as oportunidades do outro, o roteiro do outro, mas em tudo que você fizer, você agora vai fazer para a glória de Deus e você vai perceber, você vai sentir, você vai saber que existe uma herança guardada para você em tudo que você faz todos os dias no Senhor, e aquilo que você faz é uma ferramenta da glória de Deus por onde você passa. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos nesse momento, fazer uma oração para a gente selar essa palavra. Antes de nós orarmos, deixa um like na transmissão, já se inscreve no canal e vamos fechar essa palavra no nosso coração através dessa oração. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor nos abençoa, tudo que o Senhor nos direciona. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra possa abrir os olhos do nosso coração. Nosso coração muitas vezes viciado nas métricas desse mundo e que muitas vezes quer evidência, quer retorno dos homens, quer o feedback humano desesperadamente. Mas hoje, Pai, queremos reposicionar o nosso coração, queremos o teu feedback. O que é que o Senhor tem achado? O que é que o Senhor tem visto? Eu te peço, nos ajuda, Pai. Como diz aquela canção, se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo nós temos, Pai, de sermos transformados. Nos dá um coração igual ao teu. Um coração que vê no chão da vida a oportunidade de revelar a glória do céu. Um coração que percebe escondido ou talvez revelado na rotina oportunidades de glorificar o teu nome e de saborear o que o Senhor tem para nós. Tira de nosso coração, Deus, todo o desvio de rota, tira dos nossos olhos toda a concupiscência da vida, todo o vício que tem nos impedido de desfrutar e nos posiciona, Pai. Mais do que nos colocar
no lugar certo, com a pessoa certa, na situação certa. Nos dá o coração certo para lidar com essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like na transmissão. A gente tem um grupo específico, exclusivo no WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link aqui dos nossos devocionais e envio também as anotações por escrito para você estudar a palavra. Eu mando todo dia lá no grupo do WhatsApp. E para entrar nesse grupo, o link está fixado nos comentários, tá bom? O link do grupo do WhatsApp e da nossa comunidade do discipulado, que é uma plataforma de estudos, onde você pode mergulhar também na palavra de Deus conosco de um modo muito mais aprofundado que aqui nos devocionais. Devocionais é só o rasinho mesmo, na comunidade que a gente estuda mais profundamente, dividida por módulos, aulas. Tem sido uma bênção para muitas pessoas. Algumas delas assistem aqui os nossos devocionais diariamente. E se você ainda não está lá, clica no link fixado nos comentários para poder acessar agora mesmo, tá bom? Antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou ao seu coração. E tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.